Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o nosso 113º dia de leitura do projeto Conheça a Sua Bíblia. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas, se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. No mês de Nisã, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isto tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora,
O rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sambalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias. Me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gessem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Ananel. Ao lado dele, trabalharam os homens de Jericó, e ao lado deles, Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asenaá reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao lado deste, Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesebabel. Ao lado deste, Zadok, filho de Baaná, fez os reparos. Ao lado destes, trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joaida, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bezonias, repararam o portão velho. Colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao lado dele, Ananias, um dos perfumistas. Eles restauraram Jerusalém até a muralha larga. Ao lado destes, trabalhou Refaías, filho de Ur, governador de metade do distrito de Jerusalém. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumafe, fez os reparos em frente da sua casa, e ao seu lado, Atus, filho de Assebneias, fez os reparos. Malquias, filho de Arim, e Assube, filho de Paate-Moabe, repararam o trecho seguinte e a Torre dos Fornos. Ao lado dele,
quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, ele e as suas filhas. Anum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do monturo. O portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar, com seus ferrolhos e as trancas. O portão da fonte foi reparado por Salum, filho de Coozé, governador do distrito de Mispa. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar, com seus ferrolhos e as trancas. Também reconstruiu a muralha do tanque de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur, até em frente dos túmulos de Davi, até o tanque e até a casa dos heróis. Depois deles, os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fizeram os reparos. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus irmãos, Bavai, filho de Enadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jéssua, governador de Mispa, reparou outro trecho em frente da subida para a Casa das Armas, na esquina da muralha. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com muito cuidado outro trecho, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Cós, reparou outro trecho, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, quem fez os reparos foram os sacerdotes que moravam na campina. Depois, Benjamim e Assube fizeram os reparos em frente da sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Mazéias, filho de Ananias, reparou junto à sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadad, reparou outro trecho desde a casa de Azarias até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou em frente da esquina e da torre que sai do Palácio Real Superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que moravam em Ofel fizeram os reparos, até em frente do portão das águas, na direção do leste e até a torre alta. Depois, os tecoitas repararam outro trecho, em frente da torre grande e alta e até a muralha de Ofel. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, reparou em frente da sua casa. E depois deles, Semaías, filho de Secanias, guarda do portão leste, reparou o trecho seguinte. Depois dele, Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, repararam outro trecho. Depois deles, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente de sua residência. Depois dele, Malquias, filho de um ourives, fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores, em frente do portão da guarda, até o terraço da esquina. Entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas, os reparos foram feitos pelos ourives e pelos mercadores. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: "O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó?" Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: "Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados.
faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e com proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim, trabalhamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também, neste mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Chegamos ao fim da leitura do 113º dia. Que o Senhor seja com teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.